Dessa vez eu vou falar sobre 7 red flags que eu vejo nas pessoas do mercado financeiro. Então são 7 pontos que, na minha visão, você deveria ter cuidado para não ser enganado, não ser ludibriado com pessoas do mercado financeiro, tá? Bom, meu nome é João, eu tenho aqui um canal de Valor Invest, né? Eu faço algumas análises de empresas e análise de algumas gestoras também. Dada a minha experiência no mercado financeiro que eu tive, né? Eu comecei trabalhando no mercado financeiro e depois fui para outras áreas que me deu uma visão um pouco mais abrangente, também de fora do mercado financeiro, para eu poder ver assim a diferença de perfil das pessoas que trabalham no mercado financeiro, trabalham mais no meio corporativo, na economia real, né? Então, eu listei aqui 7 pontos, tá? Que na minha visão são bandeiras vermelhas, assim, né? Pontos que tu tem que ter atenção, não são pontos totalmente excludentes, mas são pontos que tu tem que ter atenção quando tu escutar ou quando tu for lidar ou avaliar alguma pessoa do mercado financeiro, principalmente algum gestor que está talvez tentando te vender um fundo ou algum assessor que está tentando te passar uma alocação de investimentos, etc. Beleza? Bom, antes de a gente aprofundar aqui no vídeo, só vou mencionar aqui que eu vou deixar na descrição o link da nossa mentoria, tá? Alguns inscritos aí já fizeram a nossa mentoria, a gente teve excelentes resultados aí. E também vou deixar na descrição o link para nossa carteira Melhores Fundos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição e na tela como tem sido a rentabilidade da nossa carteira. A gente fez uma alocação ótima ali para o investidor brasileiro, né? Onde essa alocação protege o investidor brasileiro de todos os cenários, tá? Desde que o Brasil vá mal, o Brasil vá bem, o dólar arrebente, o dólar caia. É uma diversificação ali que, nos meus testes, é a melhor alocação possível para o investidor brasileiro. Eu escolhi os melhores gestores, tá? Selecionados aqui com uma análise bem rígida minha para essa carteira, tá? Então, quem tiver interesse, a gente tem dado 200% do CDI nos últimos 5 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom, então segue aqui os 7 pontos, as 7 red flags que eu acho das pessoas do mercado financeiro, tá? Bom, a primeira é talvez a mais fácil de ver, assim, quando a gente escuta podcast de gestores ou de analistas do mercado financeiro, que é um uso excessivo de termos em inglês. E principalmente quando eles usam um sotaque americano ou um sotaque britânico, assim, para reafirmar que ele realmente sabe falar inglês, tá? Essa é uma red flag muito forte, eu acho, tá? Porque ela mostra, às vezes, uma desconexão, tá, dessa pessoa com a vida real. Porque a maioria das pessoas que investem no mercado financeiro ou que precisam de apoio, elas não sabem falar inglês, tá? Esse é o primeiro ponto. E às vezes é um ego ali daquela pessoa de querer dar uma de mais inteligente, querer falar bonito, mostrar inteligência, etc, tá? É uma ali encheção de linguiça também, na minha visão. Então, eles vão usar, assim, termos em inglês de maneira muito excessiva. Às vezes pode falar a palavra em português, eles vão usar em inglês, tipo asset allocation, é só alocação de ativos, né? Eles vão usar essas palavras. E, às vezes, as palavras que a gente usa por exemplo, a palavra inglesa no português, né? ROI, por exemplo, retorno sobre patrimônio líquido. A gente fala ROI aqui, normalmente, na linguagem contábil. Eles vão falar ROE. Eu acabei de, por exemplo, escutar um podcast do Market Makers. O cara falou, em vez de falar ROI, todo mundo conhece aqui, né? Sabe que retorno sobre patrimônio líquido, o cara fala ROE, né? Tipo, cara, tirando o 0,1% das pessoas que estão no mercado financeiro que falam inglês, ninguém vai entender o que é isso, né? Por exemplo, EBITDA, eles vão falar EBITDA, por exemplo, né? Tipo, então tenha cuidado com as pessoas que usam de maneira excessiva termos em inglês ou usam um sotaque americano, assim, para dar uma de mais inteligente. Normalmente eu vejo uma correlação negativa em relação a isso, tá? Com performance, tá? Normalmente as pessoas que têm melhor performance no mercado financeiro, elas são mais simples e falam diretamente com o leigo de maneira mais simplificada, beleza? Ponto 2. Eles falam muito sobre conjuntura econômica, tá? Então, aqueles analistas ou gestores que falam muito sobre conjuntura econômica, como variáveis macroeconômicas, tipo, como que está se comportando a inflação, qual é a expectativa para o futuro dos juros, por exemplo, quando vão para a geopolítica, análise do que ele acha que é certo para o Trump fazer na Europa, etc. Quando eles vão muito para essa parte conjuntural, tá? Eu também tendo a ver uma correlação negativa com performance, tá? Ou seja, pessoas que focam muito em conjuntura econômica tendem a performar menos no mercado financeiro. Porque, como eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Eu me formei em economia, eu sou economista formado, né? Na faculdade, e a minha maior conclusão como um estudante de economia foi de que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Quem te falar que sabe o que vai acontecer no futuro ou que acha que vai acontecer alguma coisa, não tem a menor ideia do que está falando, tá? Não tem como a gente prever ou saber o que vai acontecer no futuro. Então,
assim, as pessoas que mais performam no mercado financeiro, na minha visão, elas tendem a se abster, elas sabem que elas não sabem nada de conjuntura, elas vão falar só de coisas mais na parte microeconômica, tipo, essa empresa tem uma vantagem competitiva, por isso eu gosto dessa empresa. Ou esse valuation aqui está muito barato porque eu fiz essas contas, o balanço patrimonial aqui da empresa, por exemplo, está valendo muito mais do que o mercado está pagando, então por isso que eu vou investir, tá? Então, é outro tipo de conversa, então tenta ficar esperto, quem fala muito sobre conjuntura fica bem esperto aí e ligado, tá? Terceiro ponto, falam muito sobre eleições, tá? Bom, eleições é um outro fator que a gente também não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer, tu pode até ter uma ideia de uma probabilidade maior do que vai acontecer, tá? Mas, primeiro ponto, a gente não sabe o que vai acontecer. Aquela eleição da Argentina, por exemplo, da última eleição da Argentina, não a do Milei, a anterior, de que a esquerda ganhou, do Macri, foi um excelente exemplo, né? Todo mundo achava que a direita ia ganhar e a esquerda foi lá e ganhou e vários fundos tiveram uma queda absurda. E também eleições não deveria ser um ponto de análise. O gestor do mercado financeiro ou o analista, ele tem que vencer em qualquer cenário e uma mudança política não pode ser um fator de decisão na tomada de alocação ali de ativos, tá? Isso às vezes acaba influenciando e fazendo o gestor tomar uma decisão errada, tá? Então, não importa quem esteja no comando da política, tu tem que sempre focar na análise micro. Às vezes a análise micro é muito pouco impactada por mudanças de qual partido, tá, se o partido é mais aliado à esquerda ou à direita. Às vezes a empresa tem uma vantagem competitiva tão forte, um negócio, uma marca tão forte que não vai importar se é de direita ou esquerda o governo, ela vai continuar indo bem, tá? Às vezes até é mais benéfico entrar às vezes um governo ruim que vai deixar até mais barata aquela empresa ali e o gestor, se ele tiver essa visão, né, de que em política não importa, ele vai, pô, beleza, se o governo entrou, agora tá extremamente barata a empresa, eu vou comprar e vou segurar, beleza? Ponto 4. Eles tentam fazer o chamado market timing. Market timing é um jargão de mercado, né, onde o investidor ele tenta identificar mudanças, tenta se antecipar a mudanças de mercado mais impactadas por variáveis macroeconômicas. Por exemplo, ele acha que sabe mais que o mercado e ele identificou que o Banco Central vai começar a cortar juros antes do que o mercado está achando, então ele vai tomar uma posição X no mercado para ganhar dinheiro com essa mudança de mercado. Ele vai tentar se antecipar às pessoas ou ao mercado para tentar ganhar dinheiro em relação a isso, tá? Normalmente, quem tenta fazer isso aí acaba, na maioria das vezes, se ferrando, porque, como eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, beleza? Bom, ponto 5. Eles defendem a classe deles do mercado financeiro, tá? Esse aqui é também uma red flag que é bastante comum de ver. Por exemplo, gestores de fundos defendendo a classe de fundos de investimento, por exemplo. Eles não assumem que tem vários gestores ruins, vários gestores que falam muita abobrinha, muita besteira. Eles ficam defendendo a classe de fundos, por exemplo. Ou, por exemplo, o pessoal dos ETFs, né? Eles ficam queimando todo mundo, dizendo que gestão ativa já não funciona mais, que tu não deveria comprar ações por conta própria, que tu não tem como bater o mercado. E aí eles ficam só defendendo que a única coisa que funciona é investir sobre ETFs, né? Que é a única coisa que vale a pena focar. Mas eles não sabem que ETF, para muita gente, não serve. A pessoa não vai conseguir entender o que é um ETF, um leigo, às vezes, na maior parte das vezes. Isso por experiência própria. Eu já tentei falar o que é um ETF para uma pessoa de fora do mercado financeiro, ela não conseguia entender o que era, tá? Então, como é que tu vai recomendar isso para uma pessoa, né? Não tem como. Então, existe perfis de investidores, né? E para cada perfil vai ter um veículo de alocação melhor, um veículo de alocação ótimo. Para algumas pessoas vai sim ser os ETFs, para outras vai ser sim os fundos de investimento, para outras vai ser sim investir em ações por conta própria, tá? Então, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa dorme tranquila de uma forma, tá? Então, por mais que uma pessoa, às vezes, tá comprando um ETF de bolsa americana, se ela não sabe que ela não vai conseguir dormir, tá? Então, é isso que vocês têm que ver aí, principalmente essa mensagem mais para os alocadores e assessores, né? Bom, então é isso. Se o cara defende muito a classe dele, fica esperto, porque às vezes tu vai ver ele tá só defendendo aquilo porque ele trabalha naquela classe e não quer se queimar com os amigos do mercado, às vezes tem rabo preso com alguém, etc. Tá? Então fique esperto com isso aí, tá? O cara, a pessoa que realmente tem resultado, normalmente no mercado financeiro, se ela não tem problema, tá, em falar a verdade, falar que tem gente ruim na classe dela, tá? Porque, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas performa mal em todas as classes. Por isso que eu falo aqui no canal que a gente tem que fazer análise rígida para qualquer coisa, tá? Sempre vai ter um 20% que performa bem e 80% que performa mal em qualquer uma das classes. Bom, vamos lá então para o ponto 6. Esse ponto é mais
referente a geradores de conteúdo, eu diria, ou casas de research, ou esses youtubers que têm canais maiores, né, de análise de ações e tal. Eles usam um excesso, na minha visão, de notícias ou fatores de curto prazo para gerar conteúdo, tá? Então, qualquer notícia que sai no mercado, por exemplo, o Banco Central subiu a taxa de juros, ou aconteceu, sei lá, alguma coisa no governo, eles já fazem aquela mídia forte, né, aquelas thumbnails chamativas, ou aqueles marketings no Instagram chamativos, para gerar mais conteúdo, para tentar naquele conteúdo te vender um produto. Só que quem faz análise fundamentalista sabe que o foco é no longo prazo e as notícias de curto prazo não deveriam influenciar muito, senão tu vai ficar rodando a carteira e vai ficar sempre mudando de posição no curto prazo, né? Isso não é benéfico. Então, excessos de notícias, ou conteúdos assim, em muito curto prazo, eu acho que isso aí também é uma bandeira vermelha, tá? Porque essa pessoa às vezes está tentando te vender, ou ela às vezes tem um custo muito alto, que é o caso das casas de research, né? Eles têm um custo fixo alto, eles precisam estar vendendo coisas toda hora, e nem sempre tem conteúdo relevante de análise fundamentalista, né, para ficar atualizando. Então, às vezes eles ficam exagerando, às vezes, nas notícias para rodar conteúdo, né? Então, isso aí também é uma bandeira vermelha, tá? E o ponto 7, tá? Não é necessariamente uma red flag total, essa aqui, não é 100% verdade, mas eu acho que é um ponto de atenção que a pessoa também, às vezes, tem que considerar, tá? Eu vou colocar aqui que são membros do mercado financeiro que tiveram a carreira inteira deles, 100% da carreira dentro do mercado financeiro, tá? Eles nunca trabalharam na economia real, ou nunca trabalharam para uma empresa que produz algo, ou fora do mercado, tá? Por que eu coloco isso, né? Porque às vezes eles tomam decisões de investimento baseado em uma análise de negócios. Eles às vezes julgam a capacidade de um gestor de tomar decisão de negócio, por exemplo, mas eles nunca botaram um pé numa fábrica ou trabalharam em uma empresa de verdade, ou em uma empresa que produz algo, ou uma empresa que tem ação em bolsa, tá? Então, eu às vezes vejo uma desconexão, assim, se o cara nunca trabalhou numa empresa que não seja banco ou gestora, ele às vezes tem uma visão um pouco limitada, tá? Mesmo indo lá visitar as empresas e ter contato com os caras e tal, eu às vezes vejo um pouco de limitação por parte deles por ter trabalhado a vida inteira no mercado financeiro, tá? Então eu valorizo muito gestores que tiveram uma parte da sua carreira em empresas, trabalhou numa empresa, uma multinacional, por exemplo, uma empresa privada que produz alguma coisa e depois foi para o mercado financeiro. Eu valorizo muito esses executivos porque eles têm uma visão muito mais abrangente e eu acho que eles tomam decisões mais acertadas, no geral, tá? Então é isso. Esses são os 7 pontos, tá? Que eu recomendaria a vocês aí, com a minha experiência de mercado financeiro e por ter trabalhado fora do mercado financeiro também me deu mais essa visão mais abrangente. Recomendaria isso para vocês, para ficar esperto e ficar ligado. Não são fatores 100% excludentes, né? Mas eu deixaria vocês espertos em relação a isso, beleza? Então é isso, pessoal. Só peço aí para quem está curtindo os vídeos, dar aquele like, se inscrever no canal, e quem tiver interesse em trocar uma ideia na mentoria, ou até quem tiver interesse em entrar no nosso mercado, no nosso grupo de WhatsApp, que a gente atualiza algumas coisas ali, tem contato com os outros investidores, pode me mandar uma mensagem no mesmo link que eu posso adicionar vocês lá, beleza? Abraço, tamo junto!